Boa noite, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Quem ainda não me conhece, quem está aqui pela primeira vez tendo esse contato comigo, eu quero me apresentar. Bom, antes de qualquer coisa, né, agradecer imensamente. Eu sei como é a nossa vida de corretores, né, então, por cada um de vocês terem reservado esse espaço na agenda de vocês, terem optado por sair minutinhos ali da nossa correria, corretor não para, né? É 24/7, terem saído um pouquinho do nosso WhatsApp, da nossa rotina, para estar aqui juntos, para a gente desfrutar sobre esse tema que tem uma relevância fundamental no nosso negócio imobiliário, que é follow-up, tá? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Borbalan, sou a Country Leader da EXP aqui no Brasil, líder de país da EXP aqui no Brasil, o time da EXP, a Angel, que trabalhou aqui bastante na produção desse material, nosso marketing está aqui comigo, Luiz Silva, é head de operações e também trata aqui do nosso jurídico, e o Guilherme, aqui o responsável pelas nossas plataformas e ferramentas. Então, muito obrigada a todo o time que está aqui comigo para que a gente possa juntos disponibilizar um material como esse aqui para vocês, tá? Então, quem não me conhece ainda, segundos para me apresentar. Esse ano eu completei 20 anos de jornada imobiliária, com muito orgulho. Eu também sou corretora de imóveis, sou filha de corretores de imóveis, sempre gosto muito de falar sobre isso, porque nasci no imobiliário, né? Então, imaginem, já tenho mais de 40, né? Então, quando a gente fala de uma imobiliária há 40 anos atrás, eu vi meus pais aplicando muitas técnicas que a gente vai ter o prazer aqui hoje, juntos, de profissionalizar, de transformar o que a gente entendeu e se inscreveu, e por isso nós agradecemos muito, como follow-up, que na verdade essa não é uma masterclass de follow-up, essa é uma masterclass de relacionamento, eu já vou falar sobre isso, mas há 40 anos atrás isso já existia, porque a gente está falando de uma competência aqui, pessoal, humana, inerente a todos nós. Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui, nasci dentro de uma imobiliária. Ao longo desses 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar com diversas facetas do mercado imobiliário. Então, trabalhei muitos anos com dados, com inteligência competitiva, com análise de mercado, com desenvolvimento de novos projetos para corretores, para incorporadores e para o varejo, que também sempre tinha muito interesse aqui no nosso mercado imobiliário. Cerca de 6 anos atrás, eu me deparei com modelos mais robustos e que trazem uma escala gigante para a nossa atuação enquanto corretores de imóveis. Então, nos meus últimos 6 anos, passei por portais imobiliários, por incorporadores, empresas de sistemas, de CRM, tecnologia, pesquisa, consultoria. E há 6 anos eu me dedico a olhar a corretagem de imóveis por uma nova ótica, sob uma nova perspectiva, né? E tenho muita paixão de estar fazendo isso há 6 anos, porque acredito muito e tenho como missão, sempre digo isso quando me apresento, acredito muito que a nossa profissão deveria ser uma profissão de primeira escolha. A gente deveria sentir muito orgulho de ser corretor, porque nós realmente estamos presentes num dos momentos mais importantes da vida das pessoas. Então, sem mais delongas, eu vou começar a rodar a nossa apresentação aqui. Mais uma vez, sejam todos muitíssimo bem-vindos, e vou já pedir, falei das notas, falei do celular, vou pedir para vocês, em alguns momentos aqui, eu vou contar com a participação de vocês nesse bate-papo. Então, vou ficar muito feliz, eu e todo o time, se vocês conseguirem interagir conosco, tá bom? Vamos lá. Então, dando start aqui no nosso bate-papo, aqui noturno, vocês se inscreveram para uma masterclass de follow-up. Mas esse bate-papo não é, pessoal, sobre follow-up. Então, essa aula, esses momentos, esses próximos minutos que nós estaremos juntos aqui, nós temos como objetivo trazer para vocês um método. E quando a gente fala de método, por que isso é muito interessante? Porque o follow-up, até então, na nossa cabeça, é o que gerava o quê para a gente? Venda, não é isso? É o que fazia com que a gente recebesse a nossa famigerada comissão.
E não é nada disso, pessoal, que a gente quer discutir aqui hoje com vocês. Então, algumas pessoas, talvez, quando se inscreveram, né, entraram aqui pensando, poxa, mais uma aula de follow-up, mas isso aqui muda meu jogo. Mas eu já adianto aqui para vocês, não é? Na verdade, eu vou falar muito pouco sobre follow-up, né, porque o follow-up, pessoal, é uma ferramenta. O que a gente realmente vai abordar aqui são as relações. A relação, sim. A relação, sim, é capaz de chegar naquilo que a gente busca, que é a conversão, tá? Então, vender não é um evento extraordinário, pessoal. A gente não deveria buscar a venda. Vender não é um evento, não é o objetivo final. Vender é uma consequência inevitável. Eu participo de uma mentoria que tem essa frase, por isso eu trouxe ela aqui para vocês, porque eu realmente acredito nisso. Vender é uma consequência inevitável. Na mentoria, eles dizem resultado, então eu estou traduzindo isso aqui. Qual é o nosso resultado como corretores de imóveis? A venda. Então, é uma consequência. A gente não deveria buscá-la, a gente deveria atuar naquele ponto central capaz de originá-la. É completamente diferente. Então, quando a gente entende que venda é um processo, a gente deixa, né, de contar com a nossa sorte, a gente deixa de entrar nesse aspecto emocional e a gente passa a entender que é possível ter previsibilidade no mercado imobiliário. Eu falo muito nas minhas redes sociais sobre isso, né? Ter um negócio previsível. Ter um negócio previsível de maneira ilimitada. Aline, o que é isso que você tanto fala? Escolhemos esse tema para dar início aqui nos nossos encontros digitais, teremos vários até o final do ano, para falar exatamente sobre isso. Então, senhoras e senhores, bem-vindos ao método Follow-up 360. Bom, quem aqui acredita, eu quero que vocês participem comigo, hein? Quem aqui, vocês têm aí, ó, uma barrinha, né, aqui na horizontal, aqui no chat do nosso Meet, onde você tem um bonequinho aí, né, dos emojis, e você pode ter uma mãozinha aí do lado. Então, por favor, cliquem aí para participar aqui comigo, porque eu quero fazer essa pergunta aqui para vocês. Quem aqui acredita que para vender mais precisa gerar mais? Essa palavra é a palavra mais falada por nós corretores, né? Quem aqui acredita que para vender mais precisa ter mais leads? Quem concorda com essa pergunta? Quem acredita nisso? Levanta a mãozinha. Só para eu entender como é que está a temperatura aqui da nossa audiência. Quem acredita que para vender mais a gente tem que ter leads? Mais leads. Quem acredita nisso? Rafael, Adriano, obrigada por vocês estarem participando. A Ludmila está pensando aqui um pouquinho. A Cris acha que sim, mas também que não. Vamos entender junto essa resposta aqui da Cris, que é associada a XP. Ludmila acha que não é mais leads. E aí, pessoal, obrigada por vocês terem levantado a mão e participado sem medo, tá? Porque é isso aqui que a gente tem que fazer. A gente tem que aproveitar esses momentos para que a gente possa o quê? Interagir, tá? Essa pergunta, né, ela tem uma resposta para a maioria dos corretores, durante muitos anos foi para mim também, que sim, precisamos ter mais leads, né? Então, aliás, não é para mim ou para muitos, né? Essa foi uma resposta quase que padrão, né? Que quase todo o mercado nos ensinou durante muitos anos. E hoje, o meu objetivo aqui com vocês é desafiar exatamente essa crença, porque ela nos limita a acreditar que eu preciso ter mais e mais e mais leads e mais leads. Quantos leads você acabou de receber na sua campanha, Aline? 50, preciso de mais. Eu acabei de ter uma conversa aqui com a minha gestora de tráfego, um pouquinho antes de entrar aqui nesse bate-papo delicioso com vocês. E a gente falou sobre isso. E aí, é mais leads? Já chegou 50 em 2 semanas. Tá bom ou não tá? Depende. Né? Gostei aí da Cris, que mencionou sim ou não. Ludmila colocou a mãozinha, depois colocou sim e não, né? Vamos entender um pouquinho isso? Porque talvez, pessoal, essa crença esteja custando nosso dinheiro, né? Talvez ela é o que mais está impactando hoje o nosso mercado, tá? O nosso negócio imobiliário nesse mercado. E aí eu quero fazer outra pergunta, pessoal.
Quantos contatos você já possui? Por favor, coloquem aí no chat para mim quem tem 300 contatos, tá? Mas, Aline, onde? Não importa, tá? Pode considerar que está no seu celular, no teu CRM, na tua agenda, não importa. Quem tem 300 contatos, bota aí no chat para mim a letrinha A. Tem 300, tá? Quem tem 500 contatos, mais ou menos, bota B. Ó, a Cris tem 500 contatos, tá? Quem tem 1000 contatos, coloca aí para mim a letra C. Ah, eu tenho 1000 contatos. Aliás, eu, Aline, tenho, tá? 1.100. Então, a minha letrinha seria 100. E quem tem mais de 2.000 contatos, coloca a letrinha D aí pra gente, por favor. Manda ver. Márcio tem 1000 contatos. O André tem 1000. Quem mais? Vamos entender o tamanho das carteiras aqui. Iracema, põe aí pra gente no chat. Quantos contatos você tem? Você tem 300, 500, 1000, A, B, C ou D, pessoal? Ó, 500 contatos, mais de 2.000, o Carlos 300, quem mais, gente? A gente tá ali, ó, mais ou menos, a carteira aqui tá mais ou menos em 500. É isso mesmo? Ou tem gente que tem mais, tem gente que tem menos? É isso aí, ó, Marcelo tem mais, 1000 contatos. Quem mais, pessoal? É mais ou menos isso, né? O termômetro aqui da nossa sala, tá? O termômetro aqui da nossa audiência tá mais ou menos nisso, 500 contatos, tá? Legal. A maioria, né, de vocês já colocaram aí o tamanho da carteira de vocês, tá? Agora eu quero, pessoal, juntos aqui, trazer uma provocação, tá? Quem aqui, né, já colocou ali na primeira pergunta pra gente, ó, 8.000 a Lourdes, né? Quem aqui já colocou na primeira pergunta pra gente, que acredita que tem mais leads? E quem aqui já tem 500, eu vou usar essa base aqui, tá? Quem já tem 500 contatos na carteira, por que a gente acredita, pessoal? Já pararam para pensar? Isso aqui é um momento para a gente refletir, tá? Se permitam aqui junto comigo fazer isso. Por que a gente acredita que a gente precisa ter mais leads? Reflitam. Por que a gente acredita que a gente precisa ter mais leads? Eu sei, eu sou corretora como vocês, eu a cada dia, né? Mais leads, cadê? Pessoal, já gastei muito dinheiro, né? Fazendo campanhas com influencers, inclusive, porque eu acreditava nisso, né? Então, por que a gente tem essa crença aqui, ó? Ninguém falou pra gente, parece que a gente tira o nosso cresce, faz ali o juramento e a gente sai louco atrás do lead, preciso de mais. Por quê? Já pararam para pensar que não é mais? É melhor? Não é volume, pessoal, é quantidade. Quero trazer essas pausas aqui para que a gente possa permitir a nossa mente ter esse espaço para pensar nisso. Por que eu estou correndo atrás de leads se eu já tenho 500 na minha carteira? Por quê? Porque, olha só, hoje é dia 30 de julho, né? A gente está exatamente aqui, ó, no meio do ano. Quem tem 500 contatos, eu quero, senhores, senhoras, dar uma notícia para vocês. Quem tem 500 contatos não precisa mais gerar lead, tá? Quantas vendas você quer ter até o final do ano? 10, 20, 30? Você não precisa de mais leads. E é isso que essa aula aqui vai nos ajudar a entender. Então, fiquem aqui juntos para a gente entender por que a gente não precisa mais ter leads até dezembro, para ter, por exemplo, 20 vendas até lá. Quem gostaria? Coloca aqui para mim uma mãozinha. Seria bom? Esse é número bom para vocês? 20 vendas até o final do ano? Seria, não seria? Resolve o nosso ano, não resolve? Pois é. Então, vamos olhar e prestar bastante atenção aqui, pessoal. Por que a gente não precisa de mais? Vamos entender como que aplicando esse método a gente consegue avançar com o que a gente já tem, tá bom? Então, o problema, nosso problema, anotem essa frase, tá? Se quiserem, tirem o print, aproveita que está interativo, já faz um stories, já me marca, meu arroba é @alineborbalan.imob, porque isso aqui eu gostaria que vocês anotassem, tá? Ela resume praticamente tudo que a gente vai conversar junto aqui. O problema do nosso negócio sobre esse tema nunca foi geração de leads, nunca foi volume, pessoal. Sempre foi conversão, mas ninguém disse isso pra gente, né? Cobraram da gente para entrar em mentorias caras, né? Ninguém deu isso de graça pra gente, mas agora a gente tem a oportunidade de saber. Nunca foi volume, nunca foi mais leads. A questão aqui é conversão.
Se vocês saírem, se um corretor aqui hoje sair dessa aula aqui, nunca mais falando que quer lead, sim converter mais, meu papel aqui, eu tenho certeza que todo o time da EXP vai estar cumprido, porque é exatamente isso que muda nosso jogo no mercado imobiliário. O mercado criou essa obsessão para a gente, né? Mais leads, mas ele esqueceu, ou não quis, né? Nos ensinar como que a gente converte aquilo que a gente já tem. E eu vou muito além, pessoal, vou falar da minha experiência, né, como corretora. Existe muito mais dinheiro que a gente perde por falta desse entendimento e por deixar de nos relacionarmos com os clientes que a gente já tem, do que ficar buscando novos, tá? Então, essa é uma experiência a qual eu também já passei por isso e sei, conversando com mais de 3 mil corretores ao longo dos 3 últimos anos, sei que a maioria deles também, tá? Então, a gente vai entender agora juntos aqui o caminho até a venda, né? Não é simplesmente uma linha reta, gerei lead, assinei contrato, comissão na minha conta. Não é, existe um caminho para que a venda aconteça. E eu quero, definitivamente aqui com vocês, simplificar esse processo na nossa cabeça, porque se a gente conseguir simplificar esse processo, a gente tem possibilidade de avançar. Enquanto ele for complexo, a gente não tem domínio do nosso negócio, a gente vai continuar na mão, hora do Instagram, aí ele muda o algoritmo, pronto, acabou minha máquina de vendas. Hora na mão da imobiliária tradicional, que me entrega lead, mas eu tenho que ter 20% de comissão. Não, Aline, mas ele me entrega a visita. Mas você está com 20% de comissão. Como é que você vai chegar, né, na construção de patrimônio, etc. Então, isso daqui, pessoal, se a gente conseguir entender e trazer clareza para isso daqui, a gente já tem um fundamento muito bom para avançar até o final do ano, tá? E esse é o nosso objetivo aqui. Então, vamos simplificar isso aqui agora, de uma vez por todas? Qual é o caminho até uma venda a partir de 5 etapas simples? Primeiro, a gente já tem contato diariamente. Mesmo se você levantar, trabalhar remoto, como eu, e não sair de casa, como acontece comigo em alguns dias, né? Eu tenho uma agenda aqui lotada, tem dias que eu não saio de casa, tá? Meu trabalho, meu projeto hoje, ele é remoto. Então, mesmo eu que estou trabalhando remoto, eu conheço diversas pessoas novas todos os dias, porque eu estou na rede social, porque eu faço meets como esses aqui, estou conectada com várias pessoas aqui ao mesmo tempo, me relacionando com elas. Então, primeira etapa, pessoal, que gera uma venda, tá? Primeira etapa é conhecer, né? Alguém conhecer você, saber que você é corretor. Depois, segunda etapa, vocês se relacionarem, né? Muitos de vocês sabiam que eu era corretora até essa aula. Muitos de vocês agora já têm uma interação comigo. A gente já começou a se relacionar, tá? É assim que funciona, né? Se você é corretor, vai lá, tá na sua casa, você trabalha remoto, mas você abriu a sua câmera, fez um stories, e aquele cliente ali seu já sabia que você era corretor, mas ali ele conectou com o tema que você trouxe, você já começou a gerar algum nível de relacionamento com ele, tá? Então, primeiro as pessoas conhecerem você, depois você ter algum nível de relacionamento com elas. A partir desse nível de relacionamento, você não tem como pular essa etapa. Você tem que gerar o quê? Um processo de confiança. Pessoal, é a confiança que vai permitir com que essa pessoa tome uma decisão que é a mais importante da vida dela, de comprar ou não um imóvel com você. Não é porque ela gerou lead, vamos parar com isso. É porque ela entendeu que você é um corretor em primeiro lugar, ela te conheceu, ela se relacionou com você, e dentro desse relacionamento, alguma coisa que você fez, disse ou repetiu algumas vezes, fez com que ela passasse a confiar em você, né? E aí é essa confiança capaz de trazer a venda. Porque a partir dessa confiança é quando ele pode tomar uma decisão que, no caso de um imóvel, sabonete é diferente, né? Não tem a marca que eu quero, eu vou lá no mercado, pego outra, estou com pressa. Imóvel não, gente. É um bem durável. O mais importante da vida de uma pessoa. Então, neste momento, é através desse processo de confiança que essa pessoa vai tomar uma decisão de seguir com a assinatura do contrato com você, tá? Então, a venda, percebam, ela não começa na proposta, né?
A gente pula essa etapa, a gente vai da geração do lead para a proposta assinada. Cadê, Luiz, a proposta assinada? Ah, Luiz, você vai me ajudar aqui na proposta? Não é assim, né? Tem uma etapa antes, e essa etapa é a mais importante, pessoal, é a etapa de conversão. Então, a venda começa antes. Você não vai controlar depois, né? Se subir a taxa de juros, não aprovar o crédito do seu cliente, você não vai conseguir fazer mais nada com aquele imóvel, com aquela venda naquele momento. Mas antes você consegue atuar. E depois também, se você gerou esse processo de confiança. Esse aqui não dá. Vamos reduzir aqui, porque eu tenho agora esse outro imóvel. Ele já confia em você e ele não vai procurar outro corretor. Ele vai continuar com você. Então, eu gosto muito dessa frase. Lead não gera venda, relacionamento gera venda. Porque ela quebra, né, muito essa crença limitante que a gente escutou todos os dias ao longo da nossa vida. Então, relacionamento gera venda. Porque lead, pessoal, o lead, né, qualquer um compra. E o lead não é de ninguém. Quem já ouviu isso aí no mercado? Né? Cliente não tem dono. Quem já ouviu isso? E é verdade, ele não tem dono. Aqui no Brasil, outros mercados mais maduros, aqui o nosso projeto trabalha em mais de 32 países, lá é outra questão, né? Os corretores lá trabalham muito representando também o comprador. Aqui no Brasil ainda não. Então, o cliente, você não é dono do cliente. A única coisa que você consegue dominar é o quanto ele confia em você. Isso só depende de você, não depende de ninguém. E não deveria ser terceirizado esse processo para a marca da tua imobiliária. É você que está na frente dele. Então, o que a gente está falando aqui? Confiança, né? Ninguém consegue te dar, mais ou menos. Ou você constrói, ou você não vai ter, tá? Ou você se dispõe, ou você se compromete, ou você constrói isso, ou isso não vai chegar de graça para você, tá? Confiança é construído, a gente já sabe disso, né? E deixa eu contar um segredo para vocês. As pessoas não compram um imóvel, né, como eu disse aqui, por impulso, como compra a bolsa, né? Porque ele tá mais bonitinho ali e a gente paga R$500.000 a mais, como uma sobremesa gostosa, premium. É diferente, pessoal. Nem o financiamento mais barato. Ah, não, então esse financiamento aqui, sim, a taxa de juros tem uma relação completa, mas o que eu quero dizer aqui é que na maioria das vezes elas compram de quem as fez se sentirem realmente seguras para tomar aquela decisão. Né? Eu já trabalhei num projeto focado para o mercado econômico, e se você não aprova, né, aquele financiamento numa linha de crédito tênue, específica, tem uma série de outras que você vai conseguir enquadrar aquele cliente. Por que ele não vai comprar com outro? Porque você foi suficientemente competente na criação de uma relação suficientemente de confiança capaz desse cliente ficar com você, tá? Então, relacionamento é o que gera a nossa venda. Geração de leads, então, é bem diferente de conversão de vendas, são habilidades completamente diferentes e que a gente confunde, né? Geração de leads, pessoal, é uma ação de marketing. Falei aqui para vocês, acabei de falar aqui com a minha gestora de tráfego, né? Que, aliás, é ótima, Vicky, o nome dela, né? Acabei de conversar sobre isso. Ela é especialista de marketing. Eu sou especialista no mercado imobiliário. Então, o relacionamento que eu traço, né, é o que me proporciona fazer a venda, é o que me proporciona converter. E essa competência, ela é comercial. Ela é tua, né? Ela é aquilo que é mais importante na tua profissão. Então, não adianta a gente colocar 1.000 pessoas no nosso funil. Se a gente não souber conduzir esse processo do momento que ele entra no nosso funil, pode ser a nossa agenda telefônica, até o momento que a gente recebe a nossa comissão, se a gente não tiver capacidade disso, no momento que ele vai assinar a proposta, né? Se a gente não tiver capacidade de converter essas pessoas, não é volume que vai mudar o nosso jogo. Não é. Pode ter 1.000, 2.000, por isso que aquela provocação, ela veio muito, ela fez muito sentido, né? Ela foi muito pertinente. Não é volume. E até o final dessa apresentação aqui, nós vamos mostrar isso aqui para você, tá? Não vai adiantar. Sem relacionamento, você vai continuar limitado nas suas vendas. E isso explica a diferença. É só isso, pessoal.
Isso explica a diferença entre um corretor top producer e um corretor que tem dificuldade de ter mais de 5 vendas no ano, 6 vendas no ano. Por que tem aquele que faz 20, 30, 50 e tem aquele que não consegue avançar na primeira, na segunda, bate o teto ali na terceira e não vai mais. E aí a gente entra numa profunda frustração, porque muitos de vocês ainda dependem só da comissão. Eu sei. Então, muito tempo também eu passei só dependendo da comissão. Hoje tenho outras fontes de renda, mas aqui na XP mesmo. Mas até então, pessoal, né, a gente achava que era mais, entrou, então eu falo de maneira automática, não é isso. Então, esse método follow-up 360 é o que vai mudar o nosso jogo, sem fazer com que a gente tenha que produzir mais leads, sem fazer com que a gente tenha que trabalhar mais. Vamos dar uma olhada e vamos seguir como é que a gente chega nisso, então. Os melhores corretores, né, e eu acredito muito nisso, tá, pessoal? Os melhores corretores dos próximos anos, o corretor do futuro, não vai ser aquele que vai gerar mais leads. Para isso, a gente tem, né, especialistas ótimos de marketing que já fazem esse trabalho. Serão aqueles que vão conseguir construir o melhor sistema de relacionamento. É só isso. Não é o corretor que vai gerar mais leads, esqueçam. Isso os especialistas de tráfego já fazem, né? Portal imobiliário já gera leads. Então, a gente tem vários canais, né? Não é isso que vai fazer o corretor do futuro. O corretor do futuro é aquele que vai ter a capacidade de se relacionar, sistema de relacionamento. Por quê, pessoal? E aí a gente está na era da inteligência artificial, né? Tudo muda o tempo todo. E a gente não tem capacidade mais de acompanhar as mudanças tecnológicas, sim ou não? Sai uma ferramenta nova todo tempo. Quantas IAs vocês acham que já existem? Né? Mais de 90 mil IAs. 90 mil. E eu vi esse dado há 2 meses, então pode ser que já tenhamos mais, muito mais, com certeza temos. 90 mil IAs. Né? Ainda que a gente começasse a estudar agora, morreríamos sem conhecer todas elas. E é impossível acompanhar avanço tecnológico. Portal imobiliário vai mudar. Ah, não, mas Aline, eu fiz autoridade no Instagram. O Instagram também muda o algoritmo. Quem aqui é da era do Orkut? Eu sou. Adorava as comunidades. Fiquei depressiva quando acabou o Orkut. Então, a gente não tem controle sobre os avanços tecnológicos, né? Ó, é isso. Não tem, não tem. Aí eu falei, então não vou mais entrar no Instagram? Eu falei, não, isso é besteira, isso é foto. E aí? Entrem lá na minha página hoje. Estou lá diariamente. Não é uma opção. Não é uma opção não estar, né? Inteligência artificial. Mas e o relacionamento? Ele mudou? Não. Não. Então, as questões humanitárias, né, é exatamente aquilo que vai nos diferenciar enquanto proposta de valor e é o que vai garantir o sucesso do nosso negócio no imobiliário, tá? Então, não serão aqueles que construirão mais leads, serão aqueles que construirão o melhor sistema de relacionamento. E agora, eu vou dar uma ótima notícia para todos vocês que estão aqui comigo, tá? Todos vocês já têm um funil. Todos vocês já possuem um funil. Todo mundo tem um funil. Sabiam disso? Mesmo quem acha que não tem, tá? Não, Aline, eu não tenho CRM. Espera aí que você vai entender que você já tem um funil, tá? E a gente já está aqui na etapa do processo do follow-up 360, que é um método, tá bom? Por que eu digo que todo mundo aqui tem funil, gente? Porque toda carteira, naturalmente, passa por alguns estágios. O que é um funil? Um funil é composto por um processo em etapas. Então, tem gente aí para você que acabou de chegar, não te conhece, nem você ainda conhece a história desses clientes. Tem gente que está pesquisando, você já fez aí um pré-atendimento, ele ainda está avaliando que imóvel que ele vai comprar. Tem gente que está visitando, tem gente que está esperando o momento certo, tem gente que já comprou e você nunca mais conversou com ele, não é verdade? Então, você já tem um funil, tá? Você já tem um funil. O problema, pessoal, é que não é ter ou não ter, tá? O problema é não enxergar que a gente tem. É não conseguir enxergar essas etapas aqui. Quando a gente olha para a nossa carteira, independente do tamanho que ela tem. 500, 1.000, 2.000,
Quantos desses estão agora pensando em comprar um imóvel até dezembro? Esse é o problema. E esse método vai resolver isso para vocês já, tá bom? Então, olha só, sejam sinceros, porque eu quero saber, pessoal, onde está o cliente de vocês? Está no WhatsApp? Está na agenda? Você sabe, você tem tudo organizado? Coloca aí no chat. Ah, eu tenho, Aline. Sejam sinceros, tá? Até porque depois dessa aula aqui, vocês vão ter a oportunidade de aplicar o método amanhã, se quiserem, tá? Tenho tudo organizado, letra A aí no chat. Eu sei mais ou menos onde as minhas coisas estão e o estágio dos meus clientes ali direitinho, do jeito que eu coloquei, tá? Eu tenho contatos espalhados, viu, Aline? Não tá muito claro isso aqui, não. E o C, né, e o D, tá subindo aqui, eu não tô vendo aqui na apresentação, e o D, não faço ideia, tá? Então, mais ou menos ali o C, né? Eu sei que eu tenho muito, já sei o número, mas eles estão onde, pessoal? Espalhados em alguns canais. Ótimo, ótimo, tá? Por que que é ótimo? Porque ao final, aqui, a gente vai conseguir já deixar tudo isso organizado. Obrigado por quem participou, tá bom? Então, esse talvez seja o slide mais importante aqui do nosso bate-papo hoje. Vou até fazer uma pose aqui interessante, caso alguém vá tirar um print e me marcar depois lá nos stories, viu? Façam isso. Por que que esse slide é o slide mais importante, pessoal? Porque ele vai mudar a nossa mentalidade e ele vai nos dar espaço para a gente começar a mudar também a nossa forma de vender. Muitos de vocês, e de novo, eu me incluo nisso, tá? Interpreta o não do nosso cliente como, o silêncio dele como um não, tá? Então, o cliente não me respondeu mais, a gente pensa automaticamente, tá? A gente nem pensa, é automático, tá? Perdi esse cliente, tá? E durante muito tempo eu também fiz isso, mas eu descobri que eu estava errada. Comprar um imóvel, pessoal, é a decisão mais importante da vida do brasileiro, tá? É a decisão mais importante da vida do brasileiro. Vai envolver dinheiro, família, rearranjo familiar. Então, os estudos, eles trazem esses dados para a gente, né? Que existe uma parcela significativa de compradores que permanece meses para tomar essa decisão. Muitos meses, em alguns casos. Então, talvez esse cliente não tenha desistido. Com certeza, só não foi o momento dele ainda te dar o sim. E foi aí, pessoal, que eu entendi, né, uma frase que nunca mais de verdade saiu da minha cabeça. Você não perde o cliente, você apenas sai da jornada dele antes que ele esteja pronto para tomar uma decisão. Você não perde o cliente, você saiu da jornada dele antes do tempo. Esse é o problema, tá? Então, é por isso que follow-up não é insistência, não é chatice, não é aquela coisa que a gente entrou aqui na aula para descobrir, eu falo, oi, tudo bem? Você pensou sobre o que eu te passei? Não é isso, pessoal, tá? O follow-up é presença. O follow-up é respeito a esse momento, a essa etapa. É quem consegue ser lembrado na hora certa. Vamos entender como é que a gente faz isso? Para desmistificar isso de uma vez? Às vezes, a gente esquece de uma coisa muito importante, né? A gente respira mercado imobiliário todos os dias, mas o nosso cliente não. Ele não tem tudo que a gente tem na nossa cabeça de forma automática. Para ele comprar esse imóvel, tá tudo bem, gente, demorar um ano. Tá tudo bem demorar um ano e meio. Ele vai fazer isso uma vez na vida dele. A gente é que quer que isso aconteça 10 vezes no mês. Entendem a diferença da expectativa? A gente está falando de expectativa, gente. Para o cliente, é uma vez na vida. Tá tudo bem esperar 2 anos. Para a gente, não. O que acontece? Quando a gente descobre que ele não vai comprar naquele mês, a gente para de falar com ele. É isso que acontece, né? E é exatamente isso que a gente precisa começar a respeitar. Até porque esse método vai trazer para vocês uma maneira muito simples de como praticar esse respeito, porque não significa perder venda, significa vender muito mais quando a gente consegue saber disso. Que esse processo de compra de imóvel envolve uma decisão complexa, financeira, emocional, uma verdadeira mudança. Eu vou morar perto da escola do meu filho, eu vou morar mais perto do meu trabalho para chegar mais cedo em casa. Olha que decisão complexa.
E aí você tem a motivação positiva, meu filho vai nascer, preciso de mais um dormitório. Você tem a negativa, acabei de me divorciar, meu marido morreu, minha esposa faleceu. A gente tem que tatear isso muitíssimo bem. Aí, pessoal, da gente fala de respeito, então, Aline, vamos todo mundo esperar? Não é isso, não. É a gente entender que a aplicação de um método vai proporcionar, ó, a Ana Paula, a Ana Petersen tá falando aqui pra gente uma questão muito importante, né? Ela provavelmente aplicou aqui algumas coisas que a gente vai ver, porque tem venda que leva esse tempo, 2 anos. Esse dado é real, a gente vai ver juntos aqui, tá? Mas o que eu quero finalizar aqui nesse slide com vocês é a maior decisão. Uma vez que a gente alinha a expectativa, qual é a sua expectativa como corretor? Encontrar os 10 motivados a assinar o contrato agora. Qual é a expectativa daquele cliente comprador? Encontrar um corretor que saiba respeitar o meu tempo e me acompanhe na jornada. Então, você aqui, ó, esse método Follow-up 360 vai trazer para você como é que você encontra esses 10 aqui e como é que você continua na jornada, com muito respeito, para estar na hora certa e ser lembrado na hora certa, quando chegar a hora daquele cliente, não a nossa, tá? Obrigada, Ana. Então, pessoal, você não perdeu o cliente, tá? Você apenas saiu da jornada antes da decisão. Tá bom? E agora, eu quero que vocês mudem uma chave que eu também mudei há um tempo atrás, tá? A gente foi ensinado a tratar todos os clientes da mesma maneira, com o mesmo script de follow-up. É ou não é, pessoal? Ou só eu fiz isso na minha jornada? Não, né? Então, a gente usa o mesmo discurso, o mesmo ritmo, as mesmas palavras, a gente copia e cola, não é isso? Mas as pessoas, elas estão em momentos diferentes. Vocês estão vendo aí na tela um termômetro, tá? Você está com febre ou você está saudável? Não é isso? É 37, 37,5 ou 40 graus? Não é tênue? Mas 40 graus você tem que sair correndo para o hospital, sim ou não? 37, tá tudo bem, fica em casa. 37,5, a mãe está desesperada, mas o médico não. A mãe, aquele filho é único, tá com 37,5. Já dei banho, já dei aspirina. O médico atendeu quantas crianças ao longo do dia? 30, 50. Espera um pouco mais, mãe. Para com isso. Expectativas diferentes, pessoal. Então, a gente precisa se alinhar com esse termômetro. As pessoas vivem momentos diferentes, a gente não vai mudar isso. Então, a gente tem que ter a capacidade de entender essa temperatura e se adequar a ela. É só isso que a gente tem que fazer. Aí a conversão acontece. Agora, eu quero fazer um momentinho aqui, segundos de reflexão com vocês, tá? Não vou nem pedir para vocês fecharem os olhos, mas os mais emocionais se sentirão mais felizes em fazer, pode fazer, tá bom? Então, pensa agora em três pessoas da sua carteira, tá? Quem é um cliente extremamente frio? Lembra agora de um cliente morno. Vai pensando aí. Ah, não, aquele é morno, porque eu falei isso, ele respondeu. E agora, pensa naquele que você, quando eu comecei a falar da pergunta, você já pensou nesse, que é o quente, né? Segundinhos para vocês pensarem. Quem que é esse frio, né? Quem que é esse morno? Pensa nessas 3 pessoas. Então, uma que você falou essa semana, uma que sumiu faz alguns meses, uma que você jurava que ia comprar com você, nunca mais te respondeu, né? Todos vocês têm esses casos aí. Agora me responde, essas 3 pessoas precisam, pessoal, do mesmo script? Claro que não, não é isso? É exatamente por isso que volume de follow-ups não funcionam. Vou repetir, que essa frase ela precisa entrar na nossa cabeça, tá? Volume de follow-up não funciona. Não é volume. Pega a mesma mensagem, manda para essas 3 pessoas. Não é óbvio que não vai dar resultado? São completamente diferentes. A Ana está dizendo aqui para gente, tá? Então, o problema, né, nunca foi volume, nunca foi frequência. Daqui a pouco eu vou falar sobre cadência, tá? Foi falta de intenção. Intencionalidade muda o jogo do corretor top producer. A gente precisa entender que a gente tem que aplicar método, né? Aplicar método onde a gente precisa aplicar método. Relacionamento humano, a gente não vai fazer isso. Precisamos parar de fazer isso aqui com os nossos clientes, com os 500 clientes que estão aqui na nossa carteira.
Senhoras e senhores, então, sejam bem-vindos a esse método que vai nos ensinar a sair de tudo isso que a gente já viu. Então, a solução começa a partir desse slide e agora, já, tá bom? 5 pilares desse método, tá? É isso que a gente vai discutir para a gente aplicar e ter essas 20 vendas até o mês de dezembro, porque a vida é agora. Então, hoje de manhã, o Luiz estava comigo, a gente participou de um treinamento riquíssimo que trouxe uma frase que eu quis guardar mentalmente para trazer aqui para vocês. O mentor disse o seguinte: a nossa vida, pessoal, é regressiva. Não é progressiva. Lembra disso, Luiz? Nossa vida é progressiva, pessoal. Ela não é regressiva, ela não é progressiva. Eu tô com 42 anos. Dia 20 de junho de 2027, não vai ser 41, tá? Vai continuar aumentando até o momento que não vai mais ser contabilizado. Não estarei mais aqui, eu e todos vocês. Portanto, não há tempo a perder, tá? 5 pilares. Primeiro deles, do método 360. Follow-up 360, que você agora vai poder aplicar amanhã. Primeiro pilar, você precisa mapear esses 500, tá? A gente já vai explicar muito simples, muito simples. Pessoal, resultado não tem que ser complexo, tá? Método não tem que ser complexo para você atingir resultado. Tudo muito simples. Primeira coisa, primeiro pilar, mapear, tá? Não gosto. Então, não vai dar para chegar no quinto, tá? Não tem como pular etapas. Segundo pilar, classificar. Super simples, o método que a gente vai trazer aqui. Terceiro pilar, cadência. Lembra da frequência? Pois é, ela precisa acontecer, só não igual. Esse é o problema, né? Quarto pilar, entrega de valor. Quinto pilar, momento. Vamos entender isso aqui tudo junto agora, para ficar mais fácil aqui a nossa jornada e ter as 20 vendas até o final do ano? Primeiro pilar, mapeamento. Eu vou começar por aquilo que é o mais básico, tá? E curiosamente é onde a gente perde mais dinheiro. Mapeamento. Sabem por quê? Porque a nossa mente mente pra gente o tempo todo. Sabiam disso? Nossa mente mente o tempo todo, não é frase minha? Frase de grandes mentores, tá? E por que que ela mente pra gente o tempo todo? Proteção, né? Crença limitante, uma série de questões que a psicologia explica pra gente muitíssimo bem, tá? Ela faz a gente acreditar que a gente lembra de tudo. Eu não lembro, tá? E o time tá aqui, não me deixa mentir. Quando eu chego de manhã, como a minha jornada é muito extensa, eu chego de manhã e digo, não me lembro que dia dessa semana nós conversamos sobre isso, e foi ontem, tá? Eu sei que conversou, porque eu guardo o resultado. Então, eu sei que aquele tema é importante. Se você me perguntar o dia que foi, não tem memória suficiente nesse hardware para armazenar isso, tá? No meu e no de vocês. Vocês sabem, né? A gente tem capacidade de processamento, a gente tem de muito mais, mas a gente usa 5%, tá? É limitado. Para entrar a próxima informação, eu tenho que descartar essas outras aqui. Então, a gente guarda o que é mais importante. Mas, às vezes, né? Aí entra a crença limitante, aquilo que a gente está guardando não é aquilo que vai trazer o objetivo que a gente quer, tá? É aí que entram os desafios do autoconhecimento, inclusive. Então, partindo do pressuposto que a gente já sabe disso, né? A mente vai dizer que a gente lembra de tudo, mas a gente não lembra. Por isso que seguir processo é tão importante. Eu falo aqui o tempo todo, se você deixar para depois, você vai quebrar o processo, faça no momento que aconteceu, né? Então, a gente vai lembrar do cliente que a gente conversou ontem, mas a gente vai esquecer daquele que a gente falou um mês atrás, 6 meses atrás, que estava pronto para assinar agora. Ele estava pronto para assinar agora, tá? A gente vai esquecer, a gente vai lembrar o de ontem, da semana passada, e a gente vai esquecer aquele que 15 dias atrás disse que esse era o momento, tá? Então, não vai importar qual é a ferramenta. Aqui a gente trabalha com Vista, vamos trabalhar com Nexus, que nos ajuda nisso aqui, mas não importa se você está organizando no seu Excel, no WhatsApp, tá? Onde você vai mapear, não importa. O que importa é você mapear, é a organização que você precisa fazer. Sem isso, o método não começa a acontecer, tá bom? Então,
uma vez que a gente já entendeu isso, eu quero que vocês parem aí segundinhos, milésimos de segundos e pensem uma coisa. Quantas vendas vocês acham que vocês perderam em 2025? Não porque o cliente não comprou com outro corretor, mas porque vocês simplesmente esqueceram de fazer aquele contato. Ou foi só comigo que quando eu liguei de novo, ele falou, já comprei, Aline. Só comigo acontece isso? Sim ou não? Aconteceu com algum corretor aqui, né? De você ligar e falar assim, não, Aline, aqui eu já fechei a venda. Aí eles justificam. Se você, dependendo da quantidade de contatos que você fez com aquele cliente, às vezes ele pede até desculpa, ele fica sem graça. Porque ele sabe que ele fez você perder o seu tempo, mas ele comprou com outro. Sabe por que isso aconteceu, pessoal? Só por um motivo. Talvez aquele outro nem tivesse, tá? Tanta habilidade, tantos imóveis com curadoria que você tem na sua carteira. Mas isso só aconteceu porque ele estava lá no momento certo, tá? Pense em outra situação. Você lembra daquele cliente que dizia, Aline, daqui 3 meses eu volto a falar com você? E aí passa 4, 5, 6 e você nunca mais fala com ele? Será, pessoal, que ele desistiu? Ou você desistiu de acompanhar? Porque existe uma diferença muito grande nesses 2 pontos, né? Todos os dias ele tinha me pontuado. Aí vocês, né? A gente sabe, a gente já viveu isso muitas vezes, a gente sabe que é assim que acontece, né? A gente gosta de dizer, muitas vezes, até nesse momento, que a gente perdeu o cliente para a concorrência, né? Alguns ficam bravos, né? Pô, ele foi antiético, eu dei tudo, mostrei 20 imóveis para ele, né? Mas muitas vezes foi a gente, né, que perdeu o cliente para a nossa própria falta de organização. E é isso que dói. Então, tá aqui o método que vai nos ajudar a sair deste lugar, tá? Bom, nesse sentido, eu quero fazer outra provocação, tá? Vocês já perceberam que nós administramos o nosso dia pela urgência? Quem já ouviu, né? Quem teve uma avó aí que falou, uma tia, né? Uma mãe que falou, quem chora mais, apanha menos. Minha mãe falava algumas vezes, né? Também não acho que foi só eu que ouvi isso, né? Como que é também que os antigos, né, eles gostam, né? Os ditos populares, né? Quem chorar mais, quem gritar mais, chora menos, não é isso? Quem gritar mais, chora menos, é isso aí, né? O que é isso? Prioridade. Prioridade, pessoal. Vocês já perceberam que a gente administra o nosso dia de acordo com a urgência? Quem mandou mensagem primeiro, a gente sai respondendo, né? Eu já recebi 10 mensagens no dia seguinte, eu não respondi nenhuma das 10. No dia seguinte, 9 horas da manhã, quando eu começar a trabalhar, e aquele cara falar, não esquece desse ponto, eu vou responder ele primeiro, mas ele era o mais importante? Sim ou não? Não. Não, nem sempre. Nem sempre, tá? Mas a gente faz isso, a mente está condicionada, né? Está condicionada a pensar dessa maneira. Então, quem mandou mensagem primeiro, a gente responde primeiro, quem ligou mais vezes, quem insistiu mais, e a gente ainda fala, né? Deixa eu assim, atender esse louco aqui, porque ele tá louco, tá me enchendo o saco. Não é assim que a gente faz? E a gente para o que a gente está fazendo, vai lá, atende aquela pessoa, não é isso? Será que quem mais manda mensagem é realmente quem está mais perto de comprar, ali naquele funil que a gente acabou de ver? Não é, pessoal, nem sempre. Pode até ser que sim, mas nem sempre é. E a gente não pode trabalhar com talvez. A gente tem que ser assertivo no nosso negócio, né? Às vezes o cliente que mais fala é justamente o que menos compra. Não é isso. A gente tem esses perfis na nossa carteira. E aquele que chegou ali quase não falou nada, de repente tirou o contrato, né? Então, quem está esperando só a informação certa para tomar a decisão, já está pronto, já te conheceu, já gerou aquele processo de confiança, passou 6 meses, é o momento de tirar o contrato. Agora, se você não fez isso antes, é aí o problema. Então, o que a gente está falando aqui? Que é preciso administrar bem quais são as nossas prioridades, né? E a nossa prioridade não pode mais depender da nossa emoção. Porque o que está em jogo é o nosso negócio imobiliário.
é o sucesso do nosso negócio, tá? Então, não pode depender da emoção, tem que depender de um método, porque o método é a única coisa capaz de fazer com que você tenha previsibilidade. E você também trabalhe menos, tá? Estou aqui para te dizer isso. Com método, com processo, você sabe ser mais, você consegue ser mais assertivo. E aí, a gente tem mais tempo para ser feliz, né? Também, para desfrutar da nossa vida. E aí a gente usa a nossa emoção em outro momento, né? Aqui é a nossa jornada. Então, é muito importante ter método para chegar antes, tá? E é por isso, então, que agora a gente vai para um exercício muito relevante, tá? E também muito simples e um dos mais poderosos dessa jornada do Follow-up 360. Segundo pilar, terceiro pilar, né? Classificação. Já estamos no terceiro, tá? Classificação. Você vai pegar esses 500 contatos que você tem e você vai amanhã classificá-los. Lembra da pergunta que eu fiz? Né? Pense em um que vai comprar. Você sabe quem é, mas talvez ele não tenha uma tag, uma etiqueta, uma indicação para você de forma massiva para você poder priorizar. E você vai fazer isso amanhã, tá? Você vai colocar ali, letra A, é a minha proposta aqui, tá? Para quem você acredita que vai comprar em 30 dias. Você vai colocar a letra B, para quem você acredita que compre em 60 dias, 2 meses. Letra C, para quem você entendeu ali do processo que você atendeu, que compra em 6 meses. E a letra D, para quem vai comprar mais de 6 meses. Que a gente sabe, a gente não sabe quando, mas não entra nesse ano. É para 2027, não é para agora. Então, A, B, C e D. 30, 60 é 6 meses, 180, né? E depois 18 a 24 meses, tá? Você não vai mais classificar sua carteira por valor de imóvel, proximidade, decisão. Isso você já tem que fazer no momento que você define seu negócio. Agora, você precisa entender como é que você constrói sua máquina de vendas com base em conversão, não é mais em volume. Então, a gente precisa aplicar esse método para ser estratégico aqui, tá? Letra A, quem vai comprar em até 30 dias. B, quem ainda está amadurecendo a decisão, vai ser até provavelmente em 60. Letra C, quem está apenas iniciando uma jornada. Que momento que você está? Eu comecei a pesquisar agora. Ele leva a tag C, tá? E o D, né, é aquela pessoa que simplesmente você sabe que, além de estar iniciando, depende da venda de um imóvel ainda, né? São outras questões que você precisa identificar e você já sabe identificar. Você só não colocou isso de forma clara, mapeado, organizado, mapeado e agora classificado, tá? Percebem o que aconteceu? Nós estamos na etapa 3 já nesse método. A gente está acabando de transformar uma lista de contatos que a gente só tinha um dado, volume, em um mapa de oportunidades. Quando você terminar essa classificação, você não tem mais uma lista de 500 leads. Você tem um mapa de oportunidades de vendas até dezembro de 2026. Percebem a diferença? Porque isso muda tudo, pessoal. A partir desse momento, você para de trabalhar muito e que nem um doido atrás simplesmente da próxima, 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 próxima. Não, você aplica método e agora você vai ser assertivo dentro do seu método. Você começa a parar de trabalhar muito para trabalhar o quê? Certo. É o que eu falo todos os dias ali no meu Instagram, tá bom? Existe uma frase, pessoal, que eu gosto muito, que é o seguinte: quem tenta falar com todo mundo acaba não conversando profundamente com ninguém. Quem já ouviu isso? Né? Você vai tentar falar com 500? Ok, você não vai ter uma conversa profunda com ninguém. E você não tem que ter essa conversa profunda com 500. Você vai ter essa conversa profunda quem tem prioridade no teu funil. Simplesmente os clientes que você classificou com a letra A. 30 dias. O método 360, follow-up 360 que a gente está propondo aqui para vocês, não é sobre fazer mais e sim melhor. Colocar a energia de vocês canalizada onde existe a maior oportunidade de retorno. Terminou a classificação, você tem um mapa de oportunidades na sua mão. E assim, essa pergunta aqui deixa de doer. Para quem você vai ligar amanhã?
tá? Então, essa pergunta aqui, se eu trago esse slide depois daquela pergunta, lá no começo, quantos imóveis, quantos clientes você tem? 300, 500, 1.000, mais de 2.000. Se eu trago esse slide aqui, para quem você vai ligar amanhã, dói. Porque não adianta ter 2.000, 500, 1.000, não adianta ter 10. Se você não souber para quem você vai realmente desenvolver o seu relacionamento de forma profunda amanhã, tá bom? Então, imagina que amanhã você vai acordar, vai tomar seu café, vai ligar seu computador, vai entrar no WhatsApp, que é isso que a gente faz, né? Para quem você vai ligar primeiro? Quem merece o seu primeiro contato do dia. Porque você vai deixar de contar com esse erro que você veio fazendo até aqui, para começar a se enquadrar com métodos escaláveis de resultado. Parar de correr atrás do urgente. Aqui a gente fala muito sobre isso, né? Parar de fazer com que a gente tenha que começar o nosso mercado, nossa jornada, né? Todo mês. Não é preciso. E esse método traz essa transparência e possibilidade, tá? Esse daqui, para mim, pessoal, é um dos maiores segredos de conversão, tá? As pessoas sempre perguntam, Aline, qual é a melhor mensagem? Eu devolvo outra pergunta quando eu tento falar e ninguém fala nada. O que eu faço aqui, né? Consistência gera confiança. Se o seu cliente lembrar de você quando ele decidir comprar, né? Você chegou no seu resultado perfeito. Ela nasce da presença, ela vai nascer da consistência, tá bom? De pequenas, a gente chama de toques, tá? Pequenas demonstrações de que você continua ali inteiro. Não é uma IA, é você, tá? Relacionamento, pessoal, ele precisa, né, ter o ingrediente que a gente sabe muito bem, porque a gente gosta que entreguem isso pra gente, que é a profundidade, né? Então, relacionamento, para ele ser profundo, a gente não vai conseguir atingir isso sem frequência. Vai ser de uma vez só? Oi, tudo bem? Pessoal, ó, vou trazer um paralelo aqui muito interessante que as mulheres aqui vão me entender, né? As mulheres têm muito disso. Bate uma certa idade, né? Eu já passei dessa fase, felizmente, né? Aliás, felizmente, estou muito bem, tá? Com os meus 40 mais. E já tenho 2 filhos maravilhosos, criados, né? Isabela com 20 anos, Davi com 15. Mas, quando você tá ali, pessoal, seus 30 e você não casou ainda, né? Você já está com a sua carreira estabelecida, pô, você não casou ainda, a gente começa a fazer a conta de trás para frente. E aí, de repente, se você está ali solteiro, né? E você vai começar, chega ali aquele cara que você mapeou, que você classificou como seu parceiro ideal, chega ali aquele cara e você começa, oi, tudo bem? Ele chega para te perguntar se está tudo bem ali no bar, é o primeiro contato dele com você, ele nem sabe se você é solteira ainda, ele ainda vai perguntar, oi, tudo bem? Eu sou solteira, 35 anos, eu quero ser mãe até os 32, eu moro... Não é assim, gente, não dá para pular essa etapa. É um processo de relacionamento, que a gente vai entender se vai avançar para a conversão, que é o noivado e casamento ou não, né? Ou se simplesmente o cara sai correndo, porque ali tem uma pessoa bastante intensa, né? E não profunda, não é isso? Então, o nosso cliente comprador não é diferente. Consistência vai gerar a confiança, tá? E eu queria que vocês guardassem, né, bastante essas frases poderosas aqui, tá bom? Não existe venda sem confiança. Não existe confiança sem presença. Eu tô aqui, tá? Não existe presença sem cadência. Cadência é a nossa frequência, porque a gente vai precisar disso para chegar na conversão, tá? A gente já está no degrau 3. A gente está chegando lá. Não percam por isso, tá? Não percam por isso. Tudo isso aqui que a gente falou até agora é muito fácil de fazer. Então, vamos continuar. Vamos aplicar a frequência aqui. Ela acontece quando o cliente pensa, na hora que eu precisar comprar, sabe quando a gente percebe que isso aqui funcionou? Quando aquele cliente chegou no momento dele, às vezes ele iria comprar em 6 meses, tá? Mas aí o bônus, a herança, né, saiu antes. Ele só estava dependendo da entrada daquele dinheiro, só que saiu antes. Eu vou ligar para a Aline. Pronto.
Isso não é do nada, isso é uma construção, e é isso que a gente precisa fazer. Se a gente entender, né, e aplicou a cadência certa, vocês já vão descobrir qual é, tá? Se vocês aplicarem a cadência certa e estiverem presentes no momento certo daquele cliente, é o teu telefone que vai tocar, tá? É exatamente, não tem segredo, é exatamente isso que vai acontecer. Então, pessoal, Aline, que número é esse? Deixa eu tomar um gole aqui. Não existe fórmula exata para mercado imobiliário, porque ele é o quê? Relacional. Mas nós temos padrões, né? Já estudados, com números, já quantificados, metrificados, que a gente pode se alavancar em cima deles. Essa é a beleza dos modelos, né? Não preciso descobrir, testar para descobrir, passar 3 anos quebrando a cabeça. Já descobriram. Já muita gente quebrou a cabeça e a gente já sabe que é esse padrão. É só fazer, gente. Eu tenho um mentor que eu amo muito, que é o Clóvis Barros, né? Eu não sei se vocês conhecem aqui, e ele fala, né? As pessoas já pensaram naquela fórmula, as pessoas já tiveram que construir aquela fórmula. Você só precisa aplicar. E você não aplica, é exatamente isso, né? Então, que números são esses para o mercado imobiliário? Para a gente estar frequente, para ter o nosso processo de cadência completo, para que a gente seja o corretor escolhido por esse cliente, tá? Não existe número mágico, mas aqui a gente tem alguns padrões. Quais são eles, pessoal? 8 pontos de contato, tá? 8 pontos de contato é a média para que esse comprador te escolha como corretor para realizar a venda da compra dele, tá? Pode ser necessários para gerar a conversa relevante, tá? Aqui, ó, a gente já vai ver isso daqui, tá? Mirem no 8. A conversa relevante que o material traz aqui para nós já seria a nossa preparação para tirar esse contrato. 5 a 12 contatos é onde grande parte das conversões acontecem, as vendas. 5 a 12. Nós estamos falando de padrão, então tem cliente que vai precisar de mais, com certeza, tá? Mas se você conseguir estruturar a sua cadência, a sua frequência de toques, ou seja, de mensagens, de contatos com esse cliente, de 5 a 12, você teve a venda, tá? E aqui tem um dado de doer, prestem atenção, 55% das respostas acontecem depois do segundo contato. 55. Significa que 45 precisa de mais. E o que a gente faz com metade da nossa base? Ignora, né? Não é isso? É ou não é? É sim, vamos ver. Então, 44% dos corretores desistem depois do primeiro follow-up. Pessoal, é dado real, tá? É dado real já estudado no mercado imobiliário. A maioria para antes do momento em que o cliente começaria a responder. Não é que ele não te viu, pessoal. Não é que ele não gosta de você, ele não tem nada contra você. Você não foi ignorado. Só que a maioria de nós, corretores, paramos depois do primeiro. Não respondeu, ali de frio. Ali de frio, tá? E aí, acontece isso daqui. Erro da maioria de todos nós. Primeiro contato, sem resposta. Tá bom, vou fazer só mais um. Segundo contato, sem resposta. O cliente esfriou. Né? O cliente esfriou. É o que a gente naturalmente entende e vai agir de acordo. É verdade? Lembra da mente que mente? É verdade, pessoal? Sim ou não? Não, os dados estão aqui para provar isso para a gente. E agora a gente tem condições de barganhar com a nossa mente e dizer assim: lembra da Masterclass, lá da Aline, da XP? Então, não é. Vamos fazer mais um follow-up aqui? Sim, vamos fazer. Não é verdade, tá? Não, ele apenas ainda não estava pronto para te responder. Você não está ignorado, ele não te odeia, ele não desvalorizou você, não é nada disso. Ele não estava pronto. A gente está falando de um padrão mental dele. A gente entendeu aqui que os clientes precisam de 5 a 12.
Então, não para. Aplica uma cadência que vai funcionar para você. E a gente já vai ver qual é essa cadência, tá bom? Eu quero saber aqui, pessoal. Ó, vamos interagir, tá bom? Momento quebra-gelo aqui. Quantas tentativas você costuma desistir? Porque eu sei que vocês têm aí, ó, um caderno de scripts, um caderno de mensagens prontas e um número. Eu sei quantos vocês começam a desistir. 5 ou mais, obrigada, Ana. Obrigada por quem está aqui participando. E aí, pessoal, 1 contato, 2 contatos, 3 contatos? Com quantos vocês desistem, gente? Quantos vocês estão fazendo? Não tem problema, porque hoje você vai aprender a fazer outra coisa. A Ludmilla, eu sou a... Ó, gente, obrigada. Ludmilla colocou aqui uma frase que a gente... Eu vou usar aqui, Ludmilla. Eu sou a chata dos 10 contatos. Guardem isso que eu já vou falar sobre isso, tá? Ó, José 5, tá? Eu, antes de aplicar esse método, tinha 5 mensagens. Hoje, eu ainda continuo fazendo 5, onde a minha última é uma finalização, porque aí eu continuo nas 12, tá? Vou seguindo. A minha conversão acontece... O que eu quero dizer para vocês é, de quem não me responde, a minha conversão acontece depois do 5º contato, quando eu tenho no meu script, né, ali, para quem não me respondeu, tá? A finalização. Eu vou dizer para ele que eu vou parar de ser a chata das mensagens e aí eu finalizo, tá? Na verdade, eu não estou finalizando nada, eu estou começando, tá? O que seriam esses contatos? É o relacionamento, sabe esses 500 clientes que estão na sua base? Quantos contatos você já fez com cada um deles? Quantos? Com cada um deles. 1, 2, 3, 5 ou mais, né? Então, pessoal, depois de uma certa... a gente tem um número. Cada um de nós temos um número. Depois de um certo número, a gente para, tá? Só que agora, os dados mostraram pra gente os padrões. Agora, a gente já sabe a hora de parar. Vamos relembrar? Isso aqui é chave de ouro. Mensagem de WhatsApp pode ser considerado como um contato? Sim, com certeza. Mensagem de WhatsApp é um contato, tá bom? Não, ligação, mensagem de WhatsApp, uma videochamada, uma conversa presencial, tá? Tudo isso conta como contato. Quantos você está fazendo? A probabilidade de conversão aumenta com a continuidade do relacionamento. O que a gente acabou de ver? Né? 44%, ou seja, metade dos corretores desistem depois do primeiro. No entanto, 55% dos compradores só vão começar a responder depois do segundo. Pessoal, vocês entenderam? O abismo que a gente se desencontra, não é nem o abismo que a gente se encontra, é o abismo que a gente se desencontra com o nosso cliente comprador. Se nós corretores desistimos metade no primeiro contato e o nosso comprador, 55%, só vai começar a nos responder a partir do segundo, acabou, né? Que bom que vocês estão aqui comigo, porque agora isso nunca mais vai acontecer, tá bom? Olha só esse gráfico aqui comigo. Primeiro, o que a gente tem aqui, ó? Um contato, ela é uma relação na horizontal de quantidade de contatos, tá? Versus vertical a venda. Então, considerando que a venda, né, ela esteja aqui, ó, um contato gera venda? Não, tá no começo do eixo vertical. 2 contatos gera venda? Nada. Tá vendo esse resquíciozinho aqui, ó, do 1 para o 2? É o que a gente tira de venda no ano. O resto, a gente perde, gente. O resto é exatamente o que a gente perde e deixa na mesa de outro corretor. Perdíamos, não vamos perder mais. A partir do 5º contato, opa, a venda começa a acontecer. E é do 8º ao 10º que ele começa a responder mensagens profundas, relevantes. Aí ele realmente vai trazer a data que ele vai comprar, ele realmente traz o valor da renda dele. Você já está com o financiamento dele aprovado, já visitou o imóvel com você, né? E aí ali, ó, do 8º ao 12º é onde ele compra. Olha que interessante isso aqui, cadência, tá? Então, vamos avançar para a gente resolver isso aqui de uma vez por todas? É agora, tá? Cliente A, 30 dias, não foi isso que eu ensinei vocês a classificar? Se ele compra se ele vai comprar em 30 dias, Aline,
Quantos contatos eu tenho que fazer para tirar essa venda sem ser a chata das mensagens? Quantos? De acordo com os dados e padrões que a gente acabou de conhecer aqui, você tem que fazer, queridos, quantos? 8 contatos 2 vezes na semana. Então, aquele cara que ia comprar em 6 meses, te mandou mensagem às 9 da manhã, fica para o final do dia, gente. Aqui, ó, é só cliente tagueado com A que você vai conversar 2 vezes por semana. Muito bem, agora eu já sei. Opa! Onde estão? Para quem que a gente vai ligar amanhã? Se eu trouxer aquele próximo slide aqui para vocês? Para esses clientes aqui, tá? 2 contatos. Eu vou ligar amanhã, eu vou entender aqui qual é o estágio, né? Porque ele já tá em andamento. E o próximo, daqui até as próximas, até os próximos 30 dias, são 2 contatos por semana para essa venda sair. E o cliente que está com a tag B, quantos contatos eu vou fazer por semana, Aline? 1. Então, quantos contatos eu vou conseguir exercer com ele em 2 meses? 12. Olha, converge com um gráfico, não é mesmo? Legal. Aquele cliente que, ó, aqui a gente já abandona a maioria deles, a gente já viu aqui no gráfico, tá? De progressão. Aqui a gente já abandona a maioria deles. Aqui, ó, a gente já começa a perder venda. Olha, pessoal, vou voltar aqui, ó. 95% do mercado só atua aqui. 95% do mercado só atua aqui. Se vocês conversarem com qualquer top producer, ele te diz o seguinte: meu sucesso vem da carteira. Eu passei 2 anos construindo essa carteira. O que ele estava fazendo? Relacionamento. Porque aí, a partir deste momento que ele consegue ser o corretor lembrado, ou seja, como é que ele construiu isso? 12 contatos em diante, só isso que ele fez. Só isso. Ele começa a ser procurado pelos clientes dele. E não mais ele tem que ficar indo atrás de ninguém. Já começa a pingar aquele corretor. Quando vocês não... A gente viu isso hoje, né? Na mentoria da manhã, inclusive sobre corretores. A gente viu aquilo, né? O mentor abriu a tela e falou: eu quero, né, ingressar na XP. Eu tenho esses clientes que fazem isso comigo, porque eu estou na jornada deles, né? Acontece assim, tá? Então, a partir de amanhã, a partir de agora, nós vamos parar de caminhar junto desses 95 e a gente vai ser o 5% que faz diferença e que realmente é o corretor do 1 milhão de comissão no ano, tá? Por quê? Porque a gente vai aplicar esse método aqui. Olha que interessante. Aquele cliente tagueado B, tá? Que você colocou ali no seu banco de dados, que vai comprar em 60 dias, se você fizer um contato por semana, você não vai ser o chato da mensagem, é um por semana. Ele vai ter, ao final de 2 meses, recebido 12 contatos com você. É inconsciente, tá, pessoal? Ele vai lembrar de você. É inconsciente, ainda que ele não queira. Ele vai lembrar de você, tá? Terceiro, letra C. Quem vai comprar em 6 meses? Se você fizer um contato a cada 15 dias, 2 no mês, ao final desses 6 meses, você fez 24. Não tem como. É cientificamente comprovado, é numérico, é ciência exata. E aquele cliente que você definitivamente nunca mais entrou em contato, é aqui que você perdeu as vendas, é aqui que dói o estômago, é no C e no D, né? Você vai fazer um contato apenas por mês. E você vai ter feito com ele ao longo da jornada de 18 a 24, 18 a 24 contatos de relacionamento. A partir desse momento, você criou a sua máquina de conversão. Tá aqui, cadência, follow-up 360. A partir desse momento, você criou a sua máquina de conversão. É assim que corretores top producers conseguem fazer previsibilidade de negócios e vendas acontecendo todos os meses, tá? E a Cris dividiu um ponto aqui com a gente, que a nossa crença limitante vai tentar nos convencer que é muito difícil de fazer, tá? Aqui, ó, vocês já têm o mapa de oportunidades, tá? Vocês já sabem quem é A, B, C e D, e tudo que vocês precisam fazer é simplesmente ir lá agora e fazer 2 contatos por semana com A. O B, eu vou fazer um só por semana. O C, eu vou um a cada 15 dias. E o D, um por mês.
Se você fizer 20 contatos por dia, prestem atenção, 20 minutos por dia, aplicando essa técnica. Obrigada, Adriano. Aplicando essa técnica, você vai conseguir chegar nesta máquina. 20 minutos por dia, tá? Vamos avançar? Porque tem mais coisas aqui para vocês descobrirem e até desligarem aqui comigo, tá? Todo contato precisa entregar valor, tá? Ó, a Ana está colocando, esses contatos também têm um conteúdo diferente, né? Sim, é isso aqui que a gente está discutindo, tá, Ana? A gente não vai ser o chato da mensagem igual, a gente já viu, né? Então, o cara de 30 dias não é o mesmo termômetro do de 60, não é o mesmo termômetro do de 6 meses, não é o mesmo termômetro de 18 a 24. Tem um ponto que eu não falei aqui, que eu quero falar, não quero deixar passar e não posso, que é o seguinte: os dados comprovam, pesquisa OLX, tá? A jornada dos clientes levam, em média, para a compra 6 meses, tá? E aqueles que estão provavelmente classificados em A e B, tá? E depois, pessoal, a jornada é longa, ela pode levar até 24 meses, tá? É um dado real do mercado imobiliário brasileiro. Não é uma pesquisa americana, é o que a gente vive aqui, tá? Tudo o que a gente precisa é, então, agora, começar a entregar valor, que é o que a Ana trouxe aqui, que é o que a Ludmilla trouxe. Eu tenho receio de ficar a chata. Pois é, durante muito tempo eu usei a mesma mensagem. E agora a gente precisa entender que ele tem um termômetro, ele tem necessidades diferentes e alinhar essas expectativas, tá? Então, sim, você vai, a partir de agora, personalizar esses toques de relacionamento com a sua base, tá? E aí, é justamente isso aqui. O que que eu entrego? O que que eu não entrego? Como é que vai ser essa mensagem de valor, Aline? A gente vai sair das mesmas, né, que a gente tinha ali salvo, e a gente vai começar a personalizar. Todos os clientes tagueados com compra em 30 dias é personalizado. Você faz 2 na semana, gente. Quanto tempo você vai levar para fazer esse relacionamento? Cada um vai ter uma diferença, né? Aqui a gente já ensina, inclusive, a diversificar, dar o script e tudo. Você que ainda não está aqui e vai sair dessa reunião aqui com toda a nossa entrega de valor, você também vai ter capacidade de fazer isso aí. Então, o que que você vai fazer? Você vai personalizar cada mensagem daqueles que estão nos 30 dias finais. Os clientes que estão com a tag B, que você vai contatar uma vez na semana, tá? E eles vão comprar em 60 meses, ainda você vai personalizar. Porém, blocos em comum, você vai continuar abastecendo. E você vai poder aproveitar parte dessa mensagem para todos que estão na compra até 60 dias, tá? Então, o que que você vai entregar? Pro quem está com a tag C e D, você consegue ter os templates de ideias prontas. O que que é isso? Eu não vou fugir de falar do mercado, tá? Então, aqui para o C e para o D, você pode automatizar essas mensagens, copiar e colar algum nível, 70% aqui já dá para fazer, tá? Com isso, você ganha escala. E é assim, Cris, que a gente consegue escalar e fazer essa máquina girar dentro do tempo que a gente tem, tá? Agora, aquele de 30 dias, aquele de 60, esse volume você tem que atender de forma personalizada, porque eles já vieram de uma jornada de 6 meses, 18 meses com você, onde eles já receberam o quê? Conteúdos de valor. Eles já receberam comunicação sobre mudança de financiamento, eles já receberam um novo imóvel na região que eles estão pesquisando, um comparativo de imóveis similares que você tem no carrossel do seu site, por exemplo, que você pode personalizar, análise de mercado, subiu ou caiu o preço? Quanto que está aquele imóvel que eu vendi na rua que ele quer comprar o imóvel dele? Deixa eu mostrar isso aqui para ele, acabou. Salta aqui, ó, do nível de confiança imediato. Caiu o preço? Ó, esse imóvel aqui foi vendido mais caro do que essa oferta que eu fiz para você, você vai perder, né? Então, assim, ó, se ele tiver ali no C e no D, nem use esse termo, né? Esse termo é quando você já ganhou confiança, tá? Provavelmente numa ligação, num café que você vai tomar com quem está nos 30 dias, entendem?
Então, essa personalização você vai fazer nos 30 dias, você vai fazer ainda com menor nível quem está com a tag B e automatizar C e D. E a partir de agora a gente para, né? De pegar, já decidiu? Vamos fechar para todo mundo de forma igual, tá bom? É isso aqui, ó. É esse não envia apenas, que quando a gente manda para o C e para o D, eles bloqueiam a gente, tá? O bloqueio está aqui. Aqui a gente se torna o chato das mensagens iguais. E é exatamente isso que a etapa do valor, né? Quarto pilar nós já estamos, nos ensina a como fazer, tá bom? Muito bem, senhores. Follow-up não é cobrança, né? Follow-up é permanecer relevante. Estou entregando valor para você. Então, eu, né, vou personalizar A e B, muito personalizado. Meu foco está aqui, minha prioridade está aqui. Minha energia do mês está aqui. Eu não abandono quem está nos 60 dias, porque ele é um dos meus próximos, né? E C e D, eu automatizo, eu padronizo, mas entrego valor, tá? O que você poderia enviar hoje, né? Quero que vocês pensem agora naquele cliente no início da aula, sabe aqueles que vocês anotaram? Se vocês fossem mandar agora, depois que vocês já viram o método, uma mensagem para eles, ela seria igual de novo, gente? Sim ou não? Seria de novo? E aí, decidiu? Para aqueles três, o fraco, né, o termômetro fraco, o morno e o quente, sabe aqueles três clientes? Como é que seriam essas mensagens agora que a gente já absorveu grande parte do método diferente, né? Muito diferente. Agora a gente, obrigada, Cristiane e o Marcelo, agora a gente abriu um espaço de entendimento que o sucesso do nosso negócio imobiliário está aqui. Está nesse entendimento, está no respeito do termômetro, para que a gente, então, consiga chegar na última etapa. E a última etapa é essa que a gente vai dar sequência aqui, tá? Momento, decisão. Essa é a última etapa do método F360, tá? Uma vez, existem 4 fatores, né, pessoal, que vai influenciar essa venda. Primeiro fator, a necessidade. Tá no momento, gente? Por isso que a gente priorizou, porque quem não está no momento não vai tomar decisão. Simples assim, pessoal. A confiança, né? Esse ciclo fez com que você criasse isso para esse comprador, por isso que a mensagem não é igual, tá? E o momento, por isso que você colocou a tag A, tá? Essa combinação não pode resultar em outra coisa que não seja decisão de compra. A maioria dos corretores tentam acelerar ou burlar isso daqui. Aqui está o problema. E o método vai trabalhar para fortalecer essa confiança, só isso. Tá? O grande caminho é que a gente não consegue pular as etapas, né? Os degraus que eu mostrei ali naqueles pilares iniciais. Mas o segredo é realmente trazer a confiança para o jogo, tá? Porque aí, quando esse momento chega, a decisão é automática. Posso dizer para vocês, ela, mesmo se não der certo aquele imóvel, ela continua sendo com você. Por quê? Porque esse processo de decisão, e eu tenho certeza, tem corretores top producers aqui da XP que não me deixarão mentir. Eu tenho certeza que isso também já aconteceu com vocês. Não, eu vou continuar com você. Ó, tá, eu não vou esquecer daquele imóvel, mas eu vou continuar aqui com você. Pode procurar outro para mim. Esse aqui não deu certo, mas eu vou esperar você procurar outro para mim. Confiança, pessoal. A gente não perde, tá? Então, existe uma verdade, né, que vai tirar um peso enorme nas nossas costas e nos fazer dormir muito felizes hoje. Você não controla quando o cliente vai comprar, eu falo isso sempre nas nossas mentorias aqui na XP. Você não controla quando ele vai tomar essa decisão, mas existe uma coisa que você controla todos os dias e ninguém tira de você. A confiança que você está construindo com a tua base de clientes compradores. E é exatamente por isso que o follow-up funciona, não aquele que a gente imaginava que quando a gente entrou aqui na aula, mas esse, com método construído com base na confiança, tá? Esse aqui, ninguém tira de você, tá? E aí, pessoal, a gente chega, então, no final desse método, né? Que é essa grande máquina de geração de leads. Percebam que uma venda, ela nunca vai começar na proposta.
Ela não começa ali, né? Ela começou lá atrás, gente, no relacionamento, que é o resultado desse método que vocês acabaram de conhecer, a confiança que você foi capaz de gerar, a resposta que você obteve, né, que vai gerar essa reunião. Nesta reunião, né, muito mais o seu relacionamento vai ser aprofundado e intensificado intencionalmente. Aí sim, e é nessa reunião, né? É nessa reunião que você faz antes da visita. Por quê? Porque você tem uma série de questões que você precisa saber para que essa visita seja profunda, não é isso? Você tem uma série de coisas que você precisa preparar do imóvel e uma série de coisas que você precisa saber do cliente comprador nessa reunião para que a sua visita seja simplesmente tirar o ok dele na proposta, né? E é isso que o método F360 está trazendo aqui para vocês. A proposta, aí sim, ela é uma consequência inevitável. Você passa tranquilamente por ela e chega na sua venda através de um processo realmente previsível, tá? Vamos mostrar e intensificar na nossa mente agora uma quebra de paradigma completo e reforçar, né, essa mudança de mentalidade que vai transformar o nosso ano até dezembro no mercado imobiliário? Vamos fazer isso aqui juntos? Olhem esses dois cenários que está aí na tela de vocês. 500 leads. Pessoal, vocês entendem o que é um padrão? A gente não sabia o que vocês iam responder, mas vocês responderam que tem quantos leads, pessoal? 500 leads, né? Então, olha só, se você tem 500 leads, e não, essa apresentação não foi feita agora, foi feita antes de você responder isso para a gente, e você tem uma conversão de 1%, porque você está ali, ó, até 5 contatos e finaliza ali, esse é o 1% daquele gráfico de progressão. Você vai ter algumas vendas, né? Se você chegou até 5, você tem algumas vendas ali acontecendo, que alguém que estava muito no final do funil ainda te respondeu, né? Você vai ter 5 vendas. Isso é legal? Pode ser. Quanto que você conseguiu nessas 5 vendas aí? 100 mil de comissão? 200 mil de comissão? Aplica o método 360. Turbina a sua conversão. E com o mesmo volume de leads, aumenta essa conversão para 4. 4 vezes mais. É melhor 400 ou R$ 500.000 no ano? Eu tenho certeza que R$ 500.000. E eu vejo vocês se esforçando todos os dias para triplicar, quintuplicar esse topo de funil. Não é 500? Meu Deus, eu tive 500 com 5, é 1%, então eu preciso de 5 mil para ter 20 mil. Não, você não precisa de mais volume, você precisa trabalhar melhor. E o método 360, eu espero verdadeiramente que pode ter elucidado isso para que você, com o mesmo volume, comece amanhã a aumentar a sua conversão. É só isso que precisa acontecer, tá? Você comprou mais leads, então é aqui que acontece a verdadeira virada de mentalidade, né, pessoal? Você não aumentou a sua carteira, você não comprou mais leads, você não trabalhou o dobro, você simplesmente passou a cuidar melhor. Olha que bonito isso, né? Você passou a cuidar melhor das pessoas que já confiam em você. Ele já entrou no seu funil por algum motivo. Seja o seu imóvel que ele gostou, ele já é teu cliente de carteira, né? Só que a capacidade que você teve de melhorar o teu relacionamento com ele fez com que o cuidado, né? O cuidado diferente que você aplicou nessa base mudou tudo na sua jornada, te fez um top producer. E é exatamente aí que a indicação vai começar a acontecer e é aí que seu telefone começa a tocar, né? É assim que os top producers constroem realmente uma máquina previsível de venda. Tá bom? Crescimento sustentável, pessoal, não vai acontecer, né, quando você vive correndo simplesmente atrás do próximo lead. É muito desgastante, né, quando a gente vê ali aquele gráfico acontecendo. Agora, quando você realmente cria um sistema que vai te impedir, né, que bons clientes escapem pelas suas mãos só por falta de capacidade de organizar, mapear, classificar, depois converter, né, melhorar ali o seu relacionamento, não é mais por isso que você não vai chegar no triplo de conversão que você já tem hoje. Método 360, tá? Não foi criado para gerar mais trabalhos para você, então. Ele foi criado
para reduzir os desperdícios, né? E com isso, aumentar muito as suas oportunidades. E agora a gente faz uma perguntinha, estamos indo já para os momentos finais, né? Se a sua conversão dobrasse, o que mudaria no seu ano, né? Pensem um pouquinho sobre isso, né? Pensem como é que seria, quantas vendas isso representaria, né? Isso, nós temos muitos clientes que ainda podem, dá tempo, gente. Então, façam outra reflexão, a distância, né, entre aquele resultado que a gente quer, que a gente sabe muito bem qual é, e o resultado que você tem hoje, ela depende exatamente disso aqui. E isso aqui não custa nada. Não é mais 50 mil reais em geração de leads até o final do ano. Isso aqui depende da aplicação do seu método de conversão. Tá bom? Então, pessoal, durante muito tempo, né, essa informação ela foi escassa, né, ela não estava na nossa mão. Durante muito tempo, talvez até chegar aqui, essa é a realidade, né? A gente se convenceu que a gente precisava conseguir mais contatos, e hoje eu vou ficar muito feliz, com meu coração em festa, se vocês descobrirem que não é isso, saírem daqui convencidos que não é isso, e só manter relacionamento em escala. É completamente diferente, tá? Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, né, aqui a Índia trouxe para a gente um slide maravilhoso que traça muito disso para a gente, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente, e vocês fazem essa pergunta o tempo todo aqui para nós, né? Então, a IA vai substituir o corretor, né? Essa pergunta a gente recebe todo dia. E nós acreditamos verdadeiramente que não, porque os imóveis são comprados por pessoas, o relacionamento é a chave de ouro, que é intransponível e não é substituível por nenhuma máquina IA, algoritmo de recomendação, qualquer tecnologia que ainda vai vir, que a gente não sabe qual é, mas ela vai chegar, né? E nós vamos ver, não é substituível. Eu, ao longo desses 20 anos, vi muitos players tentarem tirar nós, corretores, da jornada da compra. Todos falharam. Todos falharam. Vocês conhecem esses players, vocês também conhecem. E aí eles tiveram que ficar mudando o seu modelo de negócios. Por quê? Porque não colocaram o corretor no centro da jogada. Eu vi todos falharem. E é por isso que eu tenho muita satisfação de estar liderando um projeto como esse, que já entendeu isso e então coloca empoderamento no corretor, para que aí a gente possa brilhar naquilo que ninguém vai tirar da gente, que é a capacidade de se relacionar. Nosso sucesso como corretores de imóveis está nisso. Eu quero encerrar, pessoal, voltando à ideia que abriu aqui essa aula, tá? Os melhores corretores do futuro não serão aqueles que vão gerar mais leads, né? Serão aqueles que vão construir o melhor sistema de relacionamento. Porque gerar atenção está cada vez mais escasso nesse mundo tão tecnológico que a gente está vivendo, né? E mais caro também, que a gente tem que acabar pagando por essa concorrência. Mas conquistar a confiança, gente, por mais que ela, né, como a Cris comentou aqui, eu sei, por mais que ela, né, necessite que a gente aplique um método, pare e estruture isso, conquistar essa confiança vai continuar sendo o nosso maior ativo. Quem tiver método não vai mais precisar depender da sorte. Quem tiver processo vai depender muito menos de inspiração. E quem construir relacionamento realmente de forma consistente vai transformar aquela venda que simplesmente pinga uma aqui, duas ali, em um negócio previsível e escalável, tá? Acreditem nisso, pessoal, porque tá realmente na mão de vocês, de nenhuma empresa, na mão de vocês. Quem chegou até aqui acreditando que precisava comprar mais leads, gente, e quem agora sai daqui convencido que não é isso? Digam aqui para mim, levantem as mãozinhas aí. Quem conseguiu chegar nessa conclusão, pessoal? Quem agora enxerga a carteira que vocês têm aí como um ativo poderoso de geração de negócios, um mapa de oportunidades que vai gerar muita venda até dezembro de 2025? Muita gente, a gente fica muito feliz por isso. E eu gostaria que vocês saíssem daqui sem pensar em fazer 100 coisas diferentes, tá? Não quero que vocês saiam daqui perdidos, né, sobre a prioridade de amanhã, tá?
Amanhã é já já. A gente só vai descansar um pouquinho, vamos dormir e já chega amanhã, né? Então, façam apenas uma, prezados. Façam uma, queridos. Uma. Abra a agenda de contato de vocês. Escolham uma pessoa. Aquela conversa que ficou pela metade, que não está bem resolvida ainda. Aquele cliente que eventualmente ficou falando para você que agora não. Retoma esse contato. Mas faz diferente. Não pergunta se ele já decidiu. E aí? Tá pronto? Né? Não. Entrega valor para ele antes dele te pagar a comissão. Entrega algo que realmente vai fazer sentido. Mexe com ele, né? Porque o seu próximo cliente não vai estar no próximo anúncio. Não é o próximo lead que vai chegar no portal, nem da tua rede social. Ele vai estar na conversa que você teve a capacidade de não abandonar. É só isso. E é assim, né, que vocês vão começar a desfrutar do desenvolvimento e da riqueza que é construir uma máquina previsível de vendas. Uma conversa de cada vez, tá bom? Então, escolham a sua primeira ação do dia amanhã, tá bom? Pessoal, hoje eu não queria apenas ensinar uma técnica, tá, de follow-up para vocês. Eu queria muito plantar uma semente de mudança e transformação, tá? De como vocês enxergam a carteira de clientes de vocês, porque grandes corretores não vão vender mais, né, simplesmente porque vão falar com mais pessoas. Eles vão vender mais porque eles vão deixar menos oportunidades pelo caminho, simplesmente ao não abandonar mais as pessoas nessa jornada. Então, eu gostaria muito, né, que a decisão de vocês, que está na mão de vocês, essa aula pudesse inspirá-los, né, em começar realmente a traçar essa mudança de mentalidade, tá? Então, você pode só sair dessa aula inspirado por isso, o que já vai ser bom, mas não vai mudar nada, ou você pode sair daqui com um método para aplicar amanhã de manhã. Eu espero de verdade que vocês escolham a segunda opção, tá bom? Por isso, eu e o time preparamos um kit para você, tá? Muitas pessoas perguntaram aqui ao longo, né? Como é que eu faço isso, e aquilo, e o material, e isso. Vocês têm um QR Code agora na tela de vocês. É só apontar o celular, tá? Ao apontar o celular, vai aparecer um formulário curtinho e rápido, preparado com muito carinho aqui pelo time. Vocês vão deixar os dados de vocês e a gente vai ter a maior felicidade de ajudar você nessa transformação. Te enviando esse kit Follow-up 360, não só para você continuar inspirado, mas para você começar a construir a sua máquina. Esse kit vai ter a planilha de classificação da carteira, que agora vocês sabem muito bem como fazer, A, B, C e D. Vai ter o checklist diário de 20 minutos que eu comentei, como fazer isso. Ó, o Edno já fez, viu? O Edino já fez aqui, tá? É isso aí. Transformação é ação, não é inspiração. O kit também vai contar com a Ana também, mapa de temperatura dos leads, a Vivi também, modelo de cadência de 30 dias, tá? Ó, mapa de oportunidade, gente. O modelo da cadência é exatamente como que vocês vão fazer aquelas quebras que vocês aprenderam aqui, tá? Paula já fez. Guia de 50 ideias para follow-up de valor. Teve gente que perguntou aqui para mim, como é que eu faço a ideia? A gente poderia ficar juntos aqui 3 meses, eu passando esses conteúdos para vocês, ou vocês escanearem o QR Code agora para receber tudo isso amanhã, a partir de amanhã, tá? Que já tem bastante formulário chegando aqui que a gente já está recebendo, tá? E, por fim, o resumo dessa metodologia que alguns de vocês aqui, Edno, né? Muito bem, obrigada. E o resumo dessa metodologia, porque alguns de vocês, ao longo aqui da nossa jornada, foi pedindo material. Edino. Foi pedindo nosso material, tá bom? Então, olha só, quem não escaneou ainda, momentos finais. Edino, obrigada por você ter escaneado, a gente vai mandar para você, tá? E todos os demais. É um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimentos com vocês e mudando, não só, pessoal, a nossa profissionalização no setor, mas o mercado imobiliário inteiro. Somos nós que vamos construir esse futuro. Grande beijo para todos vocês. Bom final de quinta-feira. Marcelo já fez também. E eu vou fechar a câmera aqui, mas vai ficar alguns minutinhos, poucos. Então, ó, cadê o scanner, Adriano? Tá aí na tela, tá? Pega já o teu celular, aponta aqui para esse QR Code, esse desenho aqui, que já vai abrir um formulário. Aí você clica nele, vai aparecer assim, amarelinho, você clica nele,
preencha ali os seus dados, deixa seu e-mail, telefone, acho que são só 2, e a gente vai mandar esse kit maravilhoso aqui para vocês, tá bom? Pessoal, prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada, em nome de toda a equipe da XP Brasil. Nós agradecemos muito o tempo, né, o respeito de vocês, as interações maravilhosas que despenderam aqui ao longo da nossa jornada, tá? O QR Code, pessoal, tá na frente da tela aí de vocês, tá? Olhem direitinho aqui na tela que a gente está mostrando a apresentação, e vocês já têm o QR Code aqui. É só fazer assim, ó. Vai pegar o celular, colocar ali nos fotos, apontar aqui para esse QR Code, e aí com o aplicativo das fotos aberto, tá? E aí ele vai abrir um linkzinho amarelo, clica ali, preenche o formulário e a gente manda para vocês a partir de amanhã, tá bom? A gente vai fazer isso entre amanhã e a próxima segunda-feira. Então, esperem aí até segunda-feira para chegar o kit para vocês. Enquanto isso, ó, não percam tempo. Já começa amanhã a classificar. Quem vai comprar nos próximos 30 dias? A. Quem vai comprar em 60? B. Quem vai comprar em 6 meses? C. Mais de 6 meses? D. Assim, quando chegar o kit, é só continuar, tá bom? Pessoal, beijo grande para todos vocês, um grande abraço, boa noite, e nos vemos por aí. Acompanhe as nossas redes sociais, @EXP Brasil no Instagram, @AlineBorbalan.imob, para você continuar sendo convidado para eventos como esse, tá bom? Grande beijo, nos vemos por aí, até já.